entrevista com a nossa querida secretária, né, Maria José, que nos, né, ex-secretária aqui do nosso município, aqui na nossa cidade. A gente estava falando no bloco anterior sobre ideias, né? A gente trouxe o hábito. Mas desde que a senhora entrou, a gente percebe algumas atitudes na Secretaria de Saúde e até na gestão de fazer coisas com grupos, com, por exemplo, agora mesmo tivemos uma espécie, né, de mutirão de vacinação, né? Coisas que estão acontecendo, ações que são feitas dentro da Feira Livre, em comunidades, em forma de grupo, de união em relação à comunicação. A gente sabe que a senhora pegou a gestão em um momento difícil, início de uma gestão, uma questão de Covid, foi o maior momento de morte em Covid, a gente tem que ressaltar isso, em Cachoeira também, onde houve um maior número, quase que dobrou os casos de Covid aqui na nossa cidade. Mas muita gente questiona, secretária, que a senhora, com a pasta, com o recurso que a senhora tem, por que a senhora gastou tão pouco, né, para fazer essas coisas funcionar, já que a senhora tinha boas ideias, ações importantes, mas muita gente reclama de que não foi gasto o recurso necessário nesse período. Como eu te falei, o processo de municipalização para mim ainda acontece, Ivanildo. Então, é toda uma preparação da equipe em saber fazer essa gestão também. E aí eu volto a repetir que no primeiro semestre desse ano, o foco foi muito em relação à pandemia. Então, isso centralizou, o que precisou foi utilizado e centralizou muito nisso. Né? Por exemplo, se eu não tive os médicos na unidade, então eu não tive essa despesa de pagamento a todos, né, aos médicos. Então, é uma avaliação que tem que ser feita, eu não posso fazer essa avaliação assim, superficial, é uma coisa que tem que ser mais aprofundada. A gente sabe também, secretária, que dentro desse caminho, a gente ressalta que há entraves, né? Entraves e também setores que são responsáveis em ajudar o processo de fiscalização. A gestão passada, a gestão atual defendia sempre o Conselho de Saúde, né, que fosse implementado. Por que nesses 6 meses não conseguiram implementar o Conselho de Saúde? Porque foi ótimo você me fazer essa pergunta, porque foi uma luta grande e está continuando, né, em relação ao Conselho. Eu fui monitora de Conselho Municipal de Saúde e implantei muitos conselhos em vários municípios, até pela minha função lá em relação à municipalização, então eu contribuí nisso. E vejo o Conselho de Saúde de uma forma muito positiva. Quando eu entrei, aí procurei logo o Conselho. Aí eu tive conhecimento que teve um nó em relação a isso, um nó crítico em relação ao Conselho, nos últimos meses da gestão anterior. Então, na localização desse conselho, tive certa dificuldade de localizar, porque na hora que você pega o decreto, você não, fulano ABC não está ali endereço, contato, nada, então eu tenho que procurar outras pessoas. E algumas pessoas eu não consegui reunir esse conselho porque as pessoas, alguém nem sabia, enfim, teve dificuldade. E aí recorri ao Conselho Estadual de Saúde. E o Conselho Estadual de Saúde tinha outros municípios, é como se tivesse uma fila de espera para eles atenderem, porque a gente tem um Conselho Estadual que nessas dificuldades eles vêm, porque o Conselho anterior, teve uma questão aí que o Conselho anterior do ano passado, parece que entrou na Justiça por causa do Conselho que foi, teve um trâmite aí que não foi da minha época, eu não participei. E eu queria esclarecer isso e eu queria o conselho. É como se tivesse 2 conselhos e não tinha nenhum. Mas, na verdade, o último, o que estava no decreto, que eu entendia que era o conselho, aí pedi ajuda ao Conselho Estadual, eles vieram aqui, passou janeiro, fevereiro, fiquei nisso, aí fiz contato, aí eles vieram em março, o Conselho Estadual. Então, tive reunião, que eles têm uma comissão de acompanhamento de conselhos municipais de saúde e da situação desses conselhos no município. E eu pedi ajuda. E lhe digo que fui atendida também por conta, assim, o fato de eu já ter participado pela minha história. E aí o pessoal disse, poxa, Maria José agora está precisando do conselho, vamos lá. E vieram aqui, tentaram fazer o que eu tinha tentado, sem êxito. E aí teve a participação de reuniões do Ministério Público, que eu convidei, pedi ajuda,
porque eu precisava, eu né, entendo, eu preciso do conselho. E aí chamei o Ministério Público participou, a Procuradoria da Prefeitura, o procurador participou da última, que foram várias reuniões. E se chegou na avaliação de que, como o Conselho não estava com as paridades de acordo com a legislação, a forma da composição, aí foi uma conclusão. A conclusão do Conselho Estadual é que teria que fazer nova eleição para o Conselho, porque não se identificou de fato, né, a atuação e o Conselho. E aí tinha que se fazer um processo eleitoral. Só que esse processo eleitoral, o Conselho Estadual acompanha. E eles estavam em processo eleitoral, o Conselho Estadual. E aí agora que terminou o Conselho, aí quando eu estava no trâmite da retomada para entrar no processo eleitoral, foi quando coincidiu com a minha saída, mas eu já deixei os contatos, está tudo encaminhado para o processo eleitoral. Nesse inteirinho, o que é feito? Nesses casos, o que é feito? A prestação de contas que iria para o Conselho, tudo, é passado para uma secretária executiva, né? Tem reunião, fiz a reunião com toda a diretoria, a mesa diretora, e onde eu passei a prestação e tal, para, assim que o Conselho entrar, fazer a avaliação. Com certeza. Isso aí foi uma preocupação desde o momento. Eu entrei em janeiro atrás do Conselho já. Porque toda a maioria dos gestores que gostam e trabalham na gestão e tem um papel mesmo dando conhecimento da saúde, usa o conselho como apoio, como uma certa forma, e norteia, né? Ajuda a nortear e ajuda também até a pressionar o gestor até a consciência de que o recurso da saúde tem que ser bem investido. Falando em relação a essa questão, como é o entendimento da senhora com a prefeita nesse sentido? A gente sabe que o prefeito tem a caneta, tem o poder da caneta, mas como a senhora foi uma das precursoras nessa questão de gestão municipalizadas, a gente tem uma dificuldade, eu converso muito com os secretários, que eles dizem que a maior dificuldade é fazer que o prefeito entenda de que ele está lá, mas não é ele o profissional da saúde, ele é o gestor do município, mas ele tem que deixar, às vezes, a responsabilidade nas pessoas que são profissionais, né? Como é que era conversa com a senhora e a prefeita em relação a isso, né? Ela lhe dá o poder para que a senhora pudesse fazer o trabalho da senhora sem ter interferências, essas coisas todas. A relação é uma relação de respeito mútuo, né? Ela me respeita pelo meu trabalho, pelo que eu sou, e eu a respeito também pelo que ela é. E, como eu te disse, os primeiros 6 meses é de um aprendizado para quem está, né, entrando na gestão. Então, é como se eu fosse precipitado em fazer uma avaliação agora, porque foi pouco tempo. Então, Mas o caminho mais fácil não seria deixar para quem é responsável seguir, fazer e planejar? Mas quando eu falo do aprendizado, é esse, né? É saber o que é que norteia, o porquê que norteia, né? É experimentar. E eu acho até bacana, interessante, porque assim, é como se eu tivesse dado o pontapé inicial, e aí sim a gente vai ver de que forma, né? Vai dar o segmento. De repente, pode ter um modelo próprio que não é exatamente o meu e que pode ter um erro, quem sabe? Então é uma forma de experienciar, até para mim mesma. Então, como eu te falei, eu fui realmente para dar essa contribuição inicial e fiz isso. Então, assim, é como se isso me bastasse. E eu fiz o melhor do que eu pude dentro do cenário. Eu encontrei que foi possível. Isso, assim, tenho certeza. Foi o meu melhor. E eu tenho certeza que nenhum outro. Eu posso não ser vaidosa, mas eu não sou de falsa modéstia. Por exemplo, pode ter alguém que faça igual que eu fiz, mas melhor eu não conheço. Francamente, eu não conheço. Na minha rede, eu não conheço. Então, isso me tranquiliza. Isso para mim responde tudo. Então, fazer igual faz, melhor não. Agora, há muitas conversas, e como a gente fala assim, né, nos bastidores, muita gente contava que a senhora não passaria. Teve gente que ganhou aposta em cima da senhora, né? Que a senhora não conseguiria exercer, continuar no caminho por conta
da forma técnica que a senhora trabalha, como é a política, né? Que isso não se bate muito bem dentro de municípios como tem a interferência política. Então, tem muita gente que acha que ela deveria ganhar uma comissão porque ganhou muita aposta em cima disso. Uma outra situação também que tivemos aqui é que a senhora também tinha informações de que a senhora recebia muitos conselhos de pessoas que às vezes não tinham um conhecimento real, né? Que se achava o suprassumo da coisa toda e na realidade nunca fez nada. E a senhora poderia ter ido por esse lado. O que a senhora pode dizer em relação a isso? Que é comum isso, faz parte, é como eu te falei, faz parte da vaidade e do próprio ser humano. E tem coisas que eu tenho certeza, e até pela vivência, que o tempo responde, sabe? Às vezes a gente tenta dar resposta, mas o tempo responde em relação a esses conselhos. Então, muitas vezes a pessoa dá um conselho e depois eu vou por outro caminho e ver que eu estou certa, entendeu? Então, isso é comum, eu estou até acostumada com isso. E nisso tudo, o mais importante, Vanida, acho que eu disse isso numa entrevista sua, e isso é muito importante. Eu sei quem eu sou, né, e sei o porquê, onde estou e por que estou. Então é como se eu dissesse assim, eu sou muito resolvida na questão de onde eu estou e por quê. Por exemplo, eu estou aqui, tem um propósito. Qual é o propósito? É operacionalizar um projeto que vai beneficiar as mulheres, outras pessoas. Minha vida toda se pautou nisso. Quando eu assumi a Tisila Balbina estava caindo os pedaços, talvez fechasse. E eu fui para apaziguar uma situação lá. Depois eu saí, a Tisila ficou referência de humanização do parto. Olha só, a Tisila, onde o açougue ficou referência. E essa referência saiu para outros países. Então, foi ali, você diz, isso fez com que você ganhasse mais. Não, o que eu ganhei, o dinheiro não compra. Né? O legado, o benefício que essas mulheres receberam, os depoimentos que eu tenho, as entrevistas que eu tenho gravadas, que eu dei, os depoimentos de mulheres em entrevista, né, que eu dei. Então, isso para mim é o meu propósito, né, de fazer o melhor para essas mulheres, a forma de atendimento, né? E quem eu já fui atendida por mim sabe do que eu estou falando. Né? Então, isso faz toda uma diferença. Muitas vezes o acolhimento, o atendimento humanizado, ele ameniza uma dor que não tem medicação que melhore, entendeu? Então, as dores emocionais são muito mais fortes do que as dores físicas. E não é à toa que eu sou terapeuta também. Então, eu acho que mistura gestão com assistência, com terapia. E aí é difícil a coisa me tirar do meu eixo, do meu equilíbrio. É muito difícil. E talvez o fato disso acontecer me cause estranheza e falsas concepções ou conceitos a meu respeito, ao meu comportamento, né? Então, talvez até como se dissesse assim, olha, o que chega é de uma forma que eu não consigo absorver, eu deixo passar, e isso não me altera. Como você falou do drive, o comentário que surgiu à noite, até ameaças, a única coisa que eu fiz foi pedir à polícia que ficasse por perto, mas tranquila, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Falando isso, secretária, houve com boatos que a senhora teria recebido ameaças. Foi por conta do drive ou foi alguma coisa depois? Que muita gente disse que a senhora até teria se afastado um pouco, não estava atendendo mais. Uma conversa que surgiu em relação... E até a prefeita, em uma entrevista, uma emissora, disse que a senhora não estava atendendo lá, estava atendendo na prefeitura por conta da segurança. Verdade, na primeira semana. Na primeira semana, né? Isso afetou muito a senhora? Ou afeta ainda a senhora? Não. E assim, não teve nada a ver isso com o meu afastamento. A minha certeza é que eu nunca fiz mal a ninguém, nem tivesse motivo nenhum para isso. Ficou uma coisa meio, pra mim, não absorvi não. Agora, eu sabia que eu tinha que ter cautela, porque a gente não sabe. Às vezes alguém que, sei lá, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. E basta a gente sair para ter riscos na vida. Então, e eu tenho a questão, às vezes eu penso isso interessante. Eu tenho toda uma estrutura familiar, né, que agradeço a Deus, que me acompanha de perto, e parece que eu estou aqui só e não é verdade. Então, inclusive a família mesmo ficou atenta, tomou algumas providências, queria que eu me afastasse, mas eu disse que não seria por isso,
que eu afastasse na hora que chegasse o momento. A gente sabe também que, só para encerrar agora a entrevista, né, para não ficar muito longa e com certeza muito legal esse bate-papo com a senhora, sobre a nova secretária, né, Edeusuíta Barbosa. Ela tem um grande desafio. A senhora tem um conhecimento, técnica, gestão, tem uma história, tem uma casta. Ela está chegando agora, está começando a sua vida profissional. Na história, a mais nova secretária da história do município, né? Tem também uma outra situação que está pesando contra ela, que ela é parente do marido, né, da prefeita, né, que é o vereador Josmar Barbosa, e muita gente está começando a colocar sobre ela um peso. Qual foi o conselho que a senhora deu para ela, né? Se ela também, como é que é o relacionamento entre a senhora e a nova secretária? A nova secretária eu conheci aqui na Santa Casa, ela veio trabalhar comigo. Né? E quando nós assumimos a gestão, eu sabia que ainda não tinha essa vivência toda, mas apostei e aposto, apesar da idade, pela maturidade que ela tem. Ela também é profissional, né? É sensata, vaidade não sobe, assim, não tem essa preocupação, sabe respeitar. Então, ela tem qualidades que superam tudo isso. Então, ela tem uma equipe que já está sabendo caminhar. Ela teve essa vivência comigo esses 6 meses. Né? Então, o barco, o navio, ele não ficou ancorado, não ficou parado. Ele está seguindo. Ela conhece o rumo que estávamos indo. Então, com o apoio da equipe, com todo o apoio que ela tem, com certeza ela vai fazer o melhor dela. E o meu conselho é que ela continue sendo quem ela é, né, na sua personalidade, na sua sensatez. É uma pessoa inteligente, estudiosa. E eu acho que é uma grande oportunidade que ela tem de mostrar a capacidade de trabalho que ela tem verdadeiramente. Então, eu fui também consultada a respeito e meu sinal foi visto nesse sentido assim, de concordar com a substituição e me colocar à disposição, mas ela está tocando da forma digna e assim, ela tem um empenho, todos esses 6 meses que nós trabalhamos, ela trabalhou assim todo o tempo, então não é que trabalhou por isso, ela trabalhou porque ela é profissional mesmo e convivendo com outra profissional. Então, eu desejo sorte, desejo entendimento e a minha disponibilidade para com ela já foi colocada, né? Mas eu tenho certeza que ela vai se esforçar e fazer o melhor. Com certeza. A gente agradece, né, secretária, pelas palavras e o carinho que a senhora sempre teve com a gente, sempre nos recepcionou muito bem, né? Nunca se furtou em estar perto, em fazer e trazer esclarecimentos. A gente agradece. A gente também sente que é uma pena que Cachoeira perde uma pessoa que tem um trabalho profissional, uma história profissional, estaria à frente, né, da nossa saúde. Claro, a gente sabe que existem também os problemas e as questões políticas. Eu acho que esse é um dos principais problemas para qualquer gestor aqui do nosso município. E eu sei que agora a senhora vai cuidar de mulheres, né? Vai voltar, né, fazer um trabalho de mulheres, né, cuidando das mulheres. Espero que a senhora consiga bom êxito nesse trabalho. E gostaria que a senhora deixasse as considerações finais ou que ele deixe uma mensagem que não foi perguntada. Eu fico aqui com um sentimento de gratidão às cachoeiranos pela receptividade, e eu me sinto cachoeirana de coração pelo acolhimento que eu tenho aqui, né? E é assim, o fato desse acolhimento fazer com que eu me sinta com o pé no chão e com vontade de fazer o melhor. Então, na verdade, eu continuo dando assistência mais às cachoeiranas, né? Eu me preparei muito para isso a vida toda e é uma atividade que eu me identifico também e gosto muito. Então, estamos ainda na saúde, estamos ainda fazendo agora a gestão do cuidado com a mulher. Então, muito obrigada a vocês e obrigada a todos, né, por esse período aqui, fazendo parte da gestão. Obrigada à nossa prefeita Eliana pela oportunidade. E estamos aqui com a mesa provedora, né, no meu trabalho com a equipe de especialistas. Tá aí, nossa querida Maria José, amigos ouvintes, telespectadores da TV e Rádio Web Olha a Pititinga.